Olá pessoal, sou Leonardo Viana, aluno do curso de Sistema de Informação da UNDB. Estou preparando esse vídeo para a disciplina de Lógica ministrada pelo orientador Adriano Viana. Nesse vídeo eu vou falar sobre a construção da tabela da verdade. Para falar da construção da tabela da verdade, tem que falar também dos axiomas. Os axiomas são verdades inquestionáveis universalmente válidas. Existem dois axiomas que regem as regras da construção da tabela, que é a não contradição e o terceiro excluído. O princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído diz que toda proposição ou é verdade ou falsa, ou seja, verifica somente um destes casos, nunca um terceiro. Toda proposição tem apenas um valor lógico. Esses valores lógicos são o V e o F, que representam a verdade e a falsidade. É fundamental entender de que se trata uma proposição e quais são as regras que determinam se são verdadeiras ou falsas. Os conectivos. Os conectivos são usados para unir uma proposição a outra, transformando-as de simples para composta. As conjunções aqui teremos o E, que é a conjunção, representada simbolicamente pelo circunflexo. Teremos o OU, que é a disjunção, representada pelo V. O OU, disjunção exclusiva, representada pelo V e um tracinho embaixo do V. Teremos o sim então, que é uma condicional, representada pela seta. Teremos o se, somente se, que é a bicondicional, representada por uma seta indo e voltando. E teremos o não, que é uma negação, representada pelo til. Proposição. Proposição são sentenças declarativas formadas de palavras ou símbolos que tenham condições de serem julgadas como verdadeiras ou falsas, ou seja, que tenham sentido completo. São classificadas em proposições simples e compostas. A simples representa uma única sentença. A proposição composta representa uma união entre uma ou mais sentenças. Partindo para a prática. Aqui na prática, coloquei aqui um exemplo. Irei à aula e ao jogo. Vamos falar da conjunção. Hoje na conjunção só se vai ser verdade se apresentar verdade na primeira proposição e verdade na segunda. O restante será falso. Utilizando aqui o exemplo, vamos dividi-los em duas proposições simples. E a cada proposição dessa vamos atribuir uma letra. Na primeira proposição vou atribuir a letra P, na segunda vou atribuir a letra Q. Após dividirmos aqui a proposição, já saberemos que vamos trabalhar com duas. Depois disso, vamos descobrir o número de linhas que vamos usar em nossas tabelas. Para fazermos isso, vamos pegar os dois valores lógicos possíveis e elevar a n. Aí teremos o 2 elevado a n, onde o n será o número de proposições. Acabamos de ver que vamos trabalhar com duas, então vai ficar 2 elevado a 2. E o resultado será o número de linhas, nesse caso é o 4. Já temos as nossas proposições, temos o número de linhas, já sabemos a regrinha aqui da conjunção, que só vai ser verdade quando as duas proposições apresentarem verdade, o restante será falso. Vamos ver aqui como vai ficar nossos exemplos aqui nas seguintes situações. Analisando aqui a primeira. Eu irei à aula e irei ao jogo. Então será verdade na primeira, irei à aula. E será verdade na segunda proposição, irei ao jogo. Então o resultado final vai ser uma verdade. Agora, eu irei à aula, mas não irei ao jogo. Se eu deixar de ir no jogo, vou estar mentindo. Então vai ter uma falsidade no resultado final. Se eu não for à aula e for ao jogo, também vou estar mentindo, porque eu já deixei de ir à aula. Fui ao jogo, mas deixei de ir à aula. Então vou estar mentindo também, tendo uma falsidade como resultado final. Se eu deixar de ir à aula e deixar de ir ao jogo, aí que eu vou estar mentindo mesmo. Vou deixar de ir nas duas coisas que eu disse que iria. Então, vou ter um resultado final aqui falso. Na disjunção. A disjunção só será falso quando as duas proposições forem falsas. O restante é verdade. Utilizando aqui o exemplo, irei à aula ou ao jogo.
Então, ou eu vou uma coisa ou a outra. Se eu disser que eu vou à aula e dizer que eu vou ao jogo, eu vou estar falando a verdade. Então, vou ter o resultado verdade aqui no final. Se eu disser que eu vou à aula, mas não vou no jogo, vou estar falando a verdade, vou ter um resultado verdadeiro, porque eu disse que eu iria ou à aula ou ao jogo. Se eu não for à aula, mas eu for ao jogo, também vou estar falando a verdade. Porque desde o começo eu disse o quê? Que eu iria à aula ou iria ao jogo. Então, resultado final, verdade. Mas se eu deixar de ir à aula, eu não for à aula e não for ao jogo, eu vou estar mentindo, porque eu disse que ia ou em uma ou em outra. Então, eu não fui nas duas, então eu vou estar mentindo. Vou ter o resultado final aqui como falso. A disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, a gente já é diferente da disjunção um pouquinho. Nela, ou você vai em algo, e ou vai em uma coisa ou vai em outra. Nunca vai nas duas. Ou você deixa de fazer uma coisa ou deixa de fazer outra. Nunca vai deixar de fazer as duas coisas. Então vamos ver aqui. A disjunção só será verdade quando uma proposição for falsa e a outra verdadeira. Fora isso, ela assume valor falso. Então já vimos aqui que se a primeira proposição for verdade e a segunda proposição for falsa, então teremos uma verdade. Primeira proposição é verdade, segunda falsa, verdade. Primeira proposição falsa e a segunda verdade, teremos uma verdade. Vamos ver aqui na tabela. Eu irei à aula e irei ao jogo. Então, dois vezes, então vamos ter uma falsidade. Eu não disse que ia nas duas, ou não disse que ia na aula ou ao jogo. Eu disse que iria ou em uma coisa ou em outra. Então, acabei indo nas duas, menti, vou ter o valor falso. Eu fui à aula, mas não fui ao jogo. O que eu disse? Que ia em uma coisa ou em outra. Fui em uma, a primeira proposição foi verdade, então, resultado final, vou ter uma verdade. Eu não fui no jogo, mas eu não fui na aula, mas fui ao jogo. Como disse, a mesma coisa dessa passada. Não fui em uma, mas fui em outra. Não disse que ia nas duas. Então, o final vai ser verdade. Agora, eu deixei de ir na aula e deixei de ir ao jogo. Então, vou ter o resultado final, uma falsidade, porque era para me deixar de fazer uma coisa, mas eu teria que fazer a outra. Ou faria algo ou deixaria de fazer outro. Nunca deixaria de fazer as duas. Então, falsidade nessa. A condicional. A condicional ela assume falsidade somente quando a primeira é verdade e a segunda falsidade. O restante vai ser todo verdadeiro. Temos os exemplos aqui, o exemplo aqui. Se chover, então molhe a rua. Vamos analisar aqui na tabela. Se chover, então molhe a rua. Então vamos dizer aqui, assumindo que a primeira proposição é verdade e a segunda é verdade, teremos o resultado verdadeiro. Porque se chover, então a rua molha. É possível? É possível. Se chover, a rua molha, com certeza. Passando aqui, pulando essa outra possibilidade, vamos logo analisar a terceira. Se não chover, a rua molha? É possível isso? É claro que é possível. Pode passar uma pessoa jogar um balde d'água na rua, alguém pode estar lavando o carro na porta, que possa molhar a rua. Então, é verdade. Se não chover, então não molha a rua? É possível. É possível. Do mesmo jeito que teve alguém que lavou o carro e a rua molhou, ou alguém jogou um balde de água na rua, pode ser que nesse dia ninguém faça isso. Não choveu, a rua não molhou, ninguém molhou a rua, então é possível sim. Voltando lá para a possibilidade que não analisamos, vamos ver o seguinte. É possível chover e a rua não molhar? Aí é mais difícil, né? É impossível já isso daí. Se choveu, tem que molhar. Então vai estar mentindo. Valor final, uma falsidade. Bicondicional. A bicondicional assume verdade quando os dois valores lógicos forem iguais. Fora isso, assume falsidade.
Vamos ter o exemplo aqui. Eu passarei de ano somente se estudar muito, né? Então, eu passei de ano. Primeira proposição. Segunda proposição, estudei muito. Então, é verdade. O valor final, vou assumir o valor da verdade. Porque eu passei, estudei muito. Segunda possibilidade. Eu passei de ano sem estudar muito. Tem como fazer isso? É difícil. Então, passar de ano sem estudar, falsidade. Eu não passei de ano e estudei muito. Se eu estudei muito, dificilmente eu não vou passar. A não ser que eu não faça o teste. Mas se eu fizer a prova e tiver estudado muito, com certeza eu vou passar de ano. Então, é uma falsidade. Valor final, falso. Eu não passo de ano se eu não estudar muito. Aí com certeza. Então, final, valor final, verdade. A negação. A negação nada mais vai ser do que a troca dos valores lógicos. Onde eu tiver P, onde eu tiver V, vai ser F. Onde eu tiver F, vai ser V. Se eu tiver o P e o Q, aqui na primeira possibilidade, com os valores lógicos como resposta de P e Q, V, e eu quiser negar essa composta, vou só trocar o valor lógico dela, que no caso é o V. Então aqui a negação dessa composta vai ser o F. E assim por diante. Onde tiver o V vai ser o F, onde tiver o F será o V. Bom pessoal, isso daí foi um pouco que eu pude falar da construção das tabelas. Eu vou me despedindo por aqui.